Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar de Ciro Gomes, que foi divulgado aí que agora ele tem data para voltar a falar sobre política, avaliar o governo, participar dos espaços que lhe forem concedidos. Então, vamos tratar sobre esse assunto, falar um pouco desse tal sumiço de Ciro Gomes. Tem um tweet aqui muito importante ali que foi comentado até pela esposa de Ciro Gomes. Vou falar sobre ele também, de um outro tweet, esse quase inacreditável, e de outro Ciro, não Gomes, mas o Ciro Nogueira, ex-ministro de Bolsonaro. Mas vou deixar essa parte para o final. Antes eu quero agradecer. Nós alcançamos a marca de 134 mil inscritos aqui no canal Politizando. Muito obrigado. Lá no canal Cortes do Politizando passamos de 200 inscritos em 24 horas. Muito obrigado a quem já está lá também. Eu vou deixar o link para quem não se inscreveu. É um trabalho que a gente está iniciando por lá e toda ajuda é muito importante, né? Deixando o like, né? Aqui também, quem assistiu o vídeo e gostar, manda um joinha para cima. Se não gostar, manda um joinha para baixo, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho aqui e lá no outro canal cheguem mais pessoas que lutam por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, foi divulgado então nesse dia 4 de março por Guilherme Amado no portal Metrópolis que Ciro Gomes permanecerá em período sabático até o dia 30 de abril. Então bora colocar na agenda aí, já se programar, porque a partir do dia 1º então Ciro Gomes vai retornar para o debate público a respeito, né, das questões políticas. E aqui vai dizer que ele continuará viajando e descansando com a família até lá. O ex-presidenciável avisou aos correligionários do PDT que só fará comentários sobre o governo Lula após o término das férias. Ciro também não se manifestará sobre a administração do governador do Ceará, o petista Eumano de Freitas, durante o período de descanso. Bom, pessoal, vamos lá então. Ciro, em 2019, deu 100 dias de prazo para Bolsonaro e só passou a falar, né, sobre o governo depois desse período. Então, ele está mantendo a coerência, dando até um prazo maior para o Lula, né, que pelo jeito vai ser de 120 dias. Né? E, inclusive, isso que não é tão novidade assim. Já existia essa especulação, mas que agora o Guilherme Amado coloca isso na matéria. Eu, particularmente, sinto falta do Ciro ocupando os espaços para tratar das questões, mas é importante dizer que o Ciro não é um político qualquer que dá uma declaração aqui e fica por isso mesmo. Então tudo que o Ciro fala toma uma proporção maior, né, do que um outro político qualquer aí, né? Tudo é muito amplificado, então é importante o Ciro sim dar esse tempo para o governo mostrar que veio. Eu acho bastante justo, já que ele deu lá atrás para o Bolsonaro. Imagine vocês se o Ciro decide falar e criticar o governo antes dos 100 dias. Nossa, o mundo ia desabar. Então o Ciro mantém a coerência, dando esse prazo também para o governo Lula. Sobre a questão do Ceará, né, de também evitar falar sobre o governo Eumano, eu acho que vale a mesma lógica, é preciso dar um tempo lá também. E lá teve um rompimento entre o PT e o PDT, que eram parceiros até então, né, e ainda tem muitas cicatrizes desse rompimento na relação política, inclusive na relação familiar. Então eu particularmente torço para que eles encontrem uma solução. A prefeitura da capital, lá Fortaleza, está com o PDT, com o Sarto, o governo do estado com o PT, com o Eumano de Freitas, e esse racha pode acabar beneficiando o capitão Wagner, que é aí um bolsonarista nas eleições municipais de 2024, caso o capitão Wagner seja de fato candidato, como deve ser. Ele que era deputado federal, tentou chegar ao governo do estado, perdeu e agora está sem mandato. Agora, sobre o tal sumiço de Ciro Gomes, a Elza Mariana, que apoiou o Ciro, faz parte da militância, fez um desabafo essa semana e eu acho importante trazer, até porque não só, né, pelo que ela comentou, e eu até retuitei isso lá no meu Twitter, mas vale destacar que a Gisele Bezerra, esposa de Ciro Gomes, comentou com o coração. Né? As duas têm uma ligação, isso não é segredo para ninguém. Vamos ver aqui então qual que é o tweet, quais são as reflexões da Elza. Ela diz o seguinte: nossa, o Ciro sumiu, agora não consigo mais viver e pensar sobre política. Que ela está, claro, né, utilizando uma ironia, já que tem muita gente que acaba cobrando uma postura do Ciro, alegando que não consegue mais viver e pensar sobre política. E a Elza comenta o seguinte: terapia ajuda bastante, recomendo. E continuou dizendo: eu também sinto falta das análises dele. Agora ele só está sendo coerente com o que sempre falou. Não se faz críticas massivas a governo com menos de 6 meses. Sem contar que ele é um ser humano, vem de 2 campanhas presidenciais completamente no foco, tentando se apresentar para o país. Nem na pandemia ele teve um respiro. Nada mais justo do que descansar e refletir sobre a vida, estudar, etc. Se tem uma coisa que me dá ranço, diz ela, é gente querendo mandar nos outros sem se colocar no lugar da pessoa. Porque tem que ser assim, porque não pode ser assim, porque como pode sumir, entre aspas, ela coloca. Vai viver, sai do Twitter, os anos estão passando.
Tô engasgada faz um tempo, me sinto melhor agora que desabafei. Voltemos à programação normal. Bom, e como ela disse aqui que sente falta das análises do Ciro, eu acho que vale para todos aqueles que o apoiaram e se acostumaram com suas análises sobre, né, o país, sobre as questões também geopolíticas, o diagnóstico dos problemas que vivemos, as propostas para o futuro. Então, Ciro Gomes é alguém que sim consegue, né, ter uma clareza sobre diversos assuntos, que colabora muito com o debate que tem que ser feito. Você que me assiste, que não votou no Ciro, eu respeito todos os eleitores aqui. Esse canal nunca tratou, né, eleitor de Lula, de Bolsonaro, com falta de respeito. Então você pode até discordar de algumas propostas do Ciro, discordar da estratégia de campanha, achar que ele não devia ter feito ou falado isso ou aquilo, isso faz parte. Mas não dá para negar que Ciro Gomes é alguém que colabora demais, né, para o debate que tem que ser feito no país. E eu digo assim que é uma pena que o Brasil ainda não deu a ele a chance, a oportunidade de ser presidente da nação. Não sei se ele vai ser candidato de novo. A gente vai ter que esperar um tempo para ver qual que vai ser a disposição dele para o futuro. Enfim, tem muitas coisas aí para acontecer. Então eu não tenho dúvidas que se ele tivesse sido presidente, ou se ele for algum dia, né, com certeza ele vai colaborar bastante. Ele que já foi um excelente prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, né, saiu com avaliação recorde entre os governadores do país, já foi ministro da Fazenda lá com Itamar Franco, depois foi ministro da Integração Nacional, tirando do papel transposição do Rio São Francisco, além de já ter sido deputado estadual 2 vezes, deputado federal, secretário estadual, enfim, também trabalhou na iniciativa privada, escreveu livros, advogado, palestrante, enfim, tem um currículo, né, que se ele então fosse presidente da República, acho, né, baseado em tudo isso e também nas propostas que ele tem para o país, que ele seria um excelente presidente. Então, quem perde com a derrota do Ciro, né, com a não eleição dele, é o Brasil, né, e nós brasileiros, num país em que a gente observa, né, que tem tudo para ser uma potência mundial, mas que vem patinando, enfim, aí avança um pouquinho de um lado, regride do outro. Por quê? Porque nós temos uma política econômica, um modelo econômico e também um modelo de governança política que vem, entra governo, sai governo, né, destruindo o país, impedindo a gente de crescer. Quando eu falo destruindo, em alguns aspectos, é literalmente falando. E um pouco dessa falta que a gente sente do Ciro nesse momento é porque nós não temos tantos políticos assim, né, com a clareza sobre os problemas e as propostas para o Brasil como o Ciro tem. Então, né, eu acho que esse é um motivo a mais da gente sentir falta do Ciro no debate. E falando rapidamente sobre as eleições de 2022, infelizmente a tal polarização prejudicou demais o Ciro. Né, muita gente me procurou depois das eleições dizendo que gostaria de votar no Ciro, mas que acabou votando no Lula porque queria derrotar Bolsonaro logo no primeiro turno e tinha esperança. Enfim, criou-se uma narrativa, questão de voto útil, que pegou muita gente. Detalhe, não só do lado, né, daqueles que foram pro Lula, mas tinha muita gente, né, que estava com Bolsonaro, que gostaria de votar no Ciro, mas, né, porque aí foram com Bolsonaro por conta do antipetismo. Então, de um lado, você tinha um antibolsonarismo, que beneficiou muito a candidatura do Lula, e você tinha ainda um antipetismo que beneficiou muito a candidatura de Bolsonaro. E aí, mesmo muitos reconhecendo que o Ciro era o melhor candidato, com as melhores propostas, né, acabaram cedendo à pressão de ambos os lados, o tal do voto útil, e aí, né, a polarização, que muita gente tinha esperança, eu também tinha, de que ela fosse rompida, ela se consolidou e a gente teve lá as eleições, então, no segundo turno, sendo decidida a favor do Lula por uma margem, inclusive, muito pequena. E por falar em Ciro Gomes, o jornalista Thiago Anastácio publicou no seu Twitter, nesse dia 3/3, o seguinte: Ciro Gomes afirmou na cara de Bolsonaro que este praticava peculato desde quando era deputado e que ensinou os filhos que têm a mesma prática. Peculato é como chamam rachadinha. Aí o Thiago Anastácio marca Bolsonaro e pergunta: Bolsonaro, por que sua AGU e seu PGR não processaram Ciro por calúnia e difamação? E ele pergunta: medo da exceção da verdade? Bom, eu respondo para o Thiago: porque contra fatos não há argumentos. Ciro fala isso há muito tempo, né? Disse aqui na cara do Bolsonaro, né? E Jair Bolsonaro sempre ouve calado. Por quê? Porque tem medo de processar o Ciro e ser confrontado com a verdade nos tribunais. Então, aí o Bolsonaro faz de conta que não vê o que o Ciro está falando. E por falar em denúncias que Ciro Gomes fez à exaustão, vamos ver aqui a distribuição de dividendos que a Petrobras fez entre os seus acionistas graças à política de preço criminosa colocada por Michel Temer, mantida por Bolsonaro e que se mantém até hoje. Lula agora diz que em abril, com o novo conselho, vai mudar. Ciro Nogueira, ex-ministro de Bolsonaro, compartilhou uma imagem e escreveu o seguinte: empresa sem política e congestão, sinônimo de lucro. Parabéns, essa é a Petrobras que o Brasil consertou. Que não a destruam.
Aí na imagem, eu vou deixar aqui, lá mostra a distribuição de dividendos aos acionistas nos últimos anos, alguns anos zerados, outros com distribuição na casa de 10 bilhões, inclusive no governo Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, mas em 2021 você tem um salto ali para 101 bilhões e 400 milhões e em 2022 215 bilhões e 800 milhões de reais. Sabe para onde vai esse dinheiro? Em torno de 1/3 para a União, porque a União é acionista ali, detém em torno de 36% das ações. Mais de 40% para acionistas que moram fora do Brasil e menos de 20% para acionistas, né, que moram aqui no país. E sabe de onde saiu esse dinheiro? Do nosso bolso e da venda de ativos. Investimento na empresa para que ela possa ampliar sua atuação, sua capacidade, praticamente zero. Abatimento na dívida com o lucro monstruoso que se teve, praticamente zero. Eu respondi o Ciro Nogueira no Twitter, disse o seguinte: você tinha que ter vergonha disso. Essa montanha de dinheiro não caiu do céu, saiu do bolso do povo brasileiro e a maior parte vai para o bolso de alguns que nem no Brasil moram. Não sou a favor de prejuízo na Petrobras, mas isso aí que você comemora é roubo com ares de legalidade. E sabe quanto que essa turma que recebeu esses bilhões pagou aqui de imposto? Nenhum centavo. Isso mesmo, nenhum centavo. Você que recebe um salário mínimo e meio já está pagando imposto de renda da fonte. E sabe qual país que não cobra imposto sobre lucros e dividendos à pessoa jurídica? Brasil, Estônia e mais um que eu até esqueci aqui agora. E sabe qual foi o único candidato que propunha cobrar esse imposto para que a gente tenha mais recursos para educação, saúde, segurança, etc.? Ciro Gomes. Então, Lula, que foi eleito, precisa cumprir a promessa, acabar com essa política de preço da Petrobras, insisto, criminosa, também mudar a forma como esses dividendos são distribuídos. E aí, não foi promessa de campanha, mas vamos cobrar e pressionar para que Lula também passe a cobrar imposto sobre lucros e dividendos, até também para aliviar o imposto sobre o consumo que acaba penalizando, né, os mais pobres. E eu quero trazer aqui uma dica do dia. Eu já falei aqui algumas vezes, mas insisto na divulgação. Tem um canal chamado Disparada, que tem um podcast chamado Disparate, muito bom. Eu já estive lá como convidado e nesta semana tivemos a presença do Victor Hirsch, eu acho que fala assim mesmo, e lá eles falaram sobre um ano da guerra na Ucrânia. Eu assisti na íntegra, vale muito a pena. Eu até estava na estrada, né, voltando de uma palestra que eu tinha feito numa cidade vizinha, Uberlândia, e fui acompanhando. E olha, realmente comentários que vale a pena acompanhar. Então vou deixar o link do canal Disparada aqui. Na verdade, eu vou deixar o link desse podcast já no comentário fixo para que vocês cliquem, possam assistir também, claro, dar uma força, se inscrever no canal deles, que está quase chegando em 10 mil inscritos. Então a sua ajuda para eles pode ser muito importante. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, né, compartilha esse vídeo também. Vamos lá para o canal Cortes do Politizando. Vamos fortalecer aqueles canais como esse aqui, como Disparada, que lutam por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.